Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quinta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira de adoração, né? Hoje é dia de irmos à igreja, né? Adorar, especialmente, é um dia de adoração, né? Para nós católicos, acreditamos que Jesus ele está vivo na Santa Eucaristia. Então, a quinta-feira para nós é uma quinta-feira especial, que a gente tira um tempinho para ir adorar o Senhor, né? Acreditamos nesse mistério, né? Acreditamos nesse mistério. Apesar de sermos pecadores, acreditamos na misericórdia de Deus, que Ele se doa a estar na nossa presença, né? Feliz de quem acredita nesse mistério, né? E hoje a gente vai ver o que Ele nos traz no seu Evangelho para o nosso ensinamento diário. Aquela santidade que a gente procura todos os dias um pouquinho para poder alcançarmos a vida eterna. Amém? Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 4, no versículo do 14 ao 22. O programa da atividade de Jesus. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje, pelo que a gente percebeu aqui, nesse evangelho de hoje, a gente vê a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo no anúncio da palavra de Deus, né? A gente percebe aqui que Jesus Cristo, ele estava na sinagoga, ou seja, na igreja, né? Ele ia aos sábados fazer a leitura da palavra, que significa isso que a gente faz aqui. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos transmitindo a palavra de Deus. Jesus estava naquele momento fazendo a mesma coisa, não é? Mas a gente percebe que ele diz: o Espírito está em mim, o Espírito Santo de Deus está em mim. A gente traz para a nossa vida, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente não pode sair falando da palavra de Deus sem pedir o auxílio do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é um amigo, é um aliado que Jesus nos deixou quando ele se foi, né? É aquele amigo que tem que estar sempre do nosso lado. Precisamos ter essa rotina com o Espírito Santo de estar pedindo sempre que a gente acordar, a gente pedir a companhia do Espírito Santo para conosco. Não só para falar, para quem fala a palavra de Deus, para quem prega a palavra de Deus, mas é o nosso guia diário, né? Quando você acorda e você pede ao Espírito Santo um direcionamento,
Ele vai te levar para lugares e querer que Jesus quer para a sua vida. Ele vai querer que você resolva as coisas conforme a vontade de Deus. Quando a gente não tem essa intimidade com o Espírito Santo, a gente faz da nossa própria vontade. A gente fala da palavra de Deus do nosso eu, né? Do nosso humano. Muitas vezes a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente desvia a palavra de Deus para colocar algo que está nos incomodando, por exemplo, numa comunidade, num grupo de oração, né? A gente, muitas vezes, quando a gente não está contrito, a gente não fala conforme o Espírito Santo de Deus quer que a gente fala com o nosso eu, com a nossa vontade. Então, nesse evangelho, a gente percebe que Jesus, ele diz que o Espírito Santo está com ele, né? E ele foi enviado para curar cegos, aleijados, né? Paralíticos, pessoas que estavam ali em situação de doença grave, leprosos, né? Ele fala sobre isso. E o Espírito Santo habitava nele. Aí você pode perguntar, mas o Espírito Santo, ele habitava em Jesus porque ele já era santo, né? Você pode pensar dessa forma, mas não é bem assim, né? O Espírito Santo, ele foi deixado por Deus aos discípulos, por Jesus aos discípulos antes dele morrer. Ele disse que iria, né? Iria ser crucificado, iria ser morto, ressuscitar no terceiro dia, mas eles não iriam ficar sozinhos. Eles não iriam ficar abandonados, né? Eles teriam um aliado com eles e seria o Espírito Santo que desceria sobre eles a partir do seu batismo. Então, automaticamente, quando a gente nos batizamos, o Espírito Santo, ele repousa sobre nós. Passamos a ter o Espírito Santo em nós a partir do nosso batismo, né? Assim a gente vê na passagem do batismo de Jesus. É mostrado ali que em forma de pomba o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, né? É porque ele precisava? Não, porque ele já era santo. Mas ali era só o ensinamento. Ele estava mostrando como aconteceria quando eu e você fosse batizado. Ah, mas nós fomos batizados de criança, não é assim? E Jesus Cristo foi batizado ali, adulto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aquele batismo de Jesus, Jesus não precisaria se batizar porque Jesus já era santo, né? Aquilo ali é mostrando para nós que automaticamente, quando a gente se batiza, a gente recebe o Espírito Santo, a gente volta ao colo do Pai, aonde nós fomos separados pelo pecado original, que é o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, saiu da presença de Deus, né? Eles saíram da presença de Deus porque eles desobedeceram. Então, a partir daquele momento, veio o sofrimento do mundo, o trabalho suado, né? Que a gente tem que comer, trabalhar para comer suado, a gente sente dores, a gente tem as doenças da vida, tudo por conta da desobediência de Eva e Adão. Então, a partir daquele momento, a humanidade ela foi retirada da presença de Deus. Mas aí a misericórdia de Deus é grande e nos deixou o batismo. É por isso que nós, católicos, batizamos criancinhas, né? Muitos não entendem, muitos criticam. Ah, porque Jesus se batizou numa idade, né, adulta, né? Porque ali ele sabia muito bem o que estava acontecendo, entendeu? Mas como assim? Não se tratava de um homem normal, de uma pessoa que tem pecado, de uma pessoa, não. Aquilo ali foi só um exemplo de como seria, né? Então, a partir do momento que nos batizamos, bebezinhas,
a gente já volta ao colo do Pai com o Espírito Santo em nós, ou seja, nascemos sem o Espírito Santo e passamos a receber o Espírito Santo a partir do nosso batismo e crescemos com ele, né? Crescemos com ele. Então, a ajuda é muito grande para que a criatura siga ali no caminho de Jesus. Você imagina uma pessoa que não é batizada, como existe várias aí de outras denominações, que não batiza criança. Espera que a criança fique uma determinada idade para que a criança escolha o que quer. E resumindo, conheço várias que até hoje não seguiu a denominação que a família segue, não se batizou nem de criança e nem de adulto. Vive no mundo pagão. Ah, mas acredita em Deus. Não importa. Importa que você é pagão, importa que você não é batizado. Então você não tem a amizade com Deus. Você não tem. Infelizmente é assim, você não tem. Você está separada. Separado de Deus. É só através do Espírito Santo de Deus que você tem. Você volta ao colo do Pai, você volta à amizade com o Pai. E aqui o Evangelho de hoje nos mostra essa força que o Espírito Santo nos traz. Jesus nos mostra com o exemplo de ir lá na sinagoga, na igreja, né? Abrir o livro, ler a palavra de Deus para as pessoas, converter as pessoas, né? Sair com o Espírito Santo nele, que era ele, Pai, Filho e Espírito Santo em uma só pessoa, para curar, para libertar, né? E tudo isso, ele, a partir do nosso batismo, nós temos essa autoridade. Deus nos dá, Jesus nos dá essa autoridade de curar pessoas, interceder por pessoas, impor as mãos e batizar pessoas também, né? Para quem não sabe, um batizado, por exemplo, uma pessoa que esteja num leito, morrendo naquele momento e não era batizado, né? E naquele momento, se você é uma pessoa cristã, se você entende o mistério do batismo, você como consagrado, você como batizado, você pode pegar sim um copo com água e fazer o sinal da cruz naquela pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, ele é válido, né? Muitas vezes não dá tempo chamar um padre, né? Uma pessoa que é católica. Pensa logo em quem? Chamar um padre para fazer uma confissão, para fazer ali as orações finais da morte, a pessoa se confessar para os católicos e sair ali com a alma leve, conseguir ter sua passagem leve, né? Muitas vezes não dá tempo, não dá tempo. Eu me recordo de uma irmã de criação que eu tive, que ela foi tudo muito rápido, né? Ela faleceu com 52 anos e ela não era batizada. Ela não era batizada. E eu já conhecia esse mistério, eu já vivia dentro da igreja, eu já frequentava. Então eu sabia que eu poderia chegar ali, pegar água e batizar ela. E eu me lembro que na hora do desespero, quando eu vi ela ali morrendo, né, me veio logo na cabeça de ir lá, tinha um bebedouro assim junto, e eu fui lá, peguei um copo com água. Eu fiquei com medo de aspergir em cima dela e ela morrer naquele momento ali na minha frente. E eu tava sozinha, né? Eu tava sozinha. Então eu fiz o sinal da cruz. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que tenha aliviado muito a sua passagem, né? Ela era uma pessoa que não era evangélica, não era católica. Era uma pessoa que gostava de mexer com coisas assim de umbanda, de uns livros lá, umas coisas que ela acreditava. Então, assim, era uma pessoa muito pesada, espiritualmente falando. E eu lembro que eu tive essa atitude ainda, né? E em seguida
que eu vim em casa, que ela estava para ser transferida, né, para UTI, e eu tinha que ir com ela como acompanhante. Então, o tempo foi de eu sair do hospital e vir para casa, que fica aqui pertinho, para arrumar as coisas pra gente mudar de hospital, e a notícia chegou que ela tinha vindo a óbito. Então, assim, o Espírito Santo, o batismo, ele nos dá essa autoridade. Ele nos autoriza, né, a fazer essas coisas, né? O Espírito Santo, ele abre a nossa mente, o nosso coração a fazer a vontade de Deus, a tirar de nós tudo aquilo que é mundano, as coisas do mundo que nos atraem, né? Como, por exemplo, o pecado, as coisas que são boas, né? Que chega assim de graça, de banquete, para que a gente possa cair de boca, vamos se dizer assim, né? Mas quando você tem o Espírito Santo como aliado, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer, antes de praticar, antes de pegar para você aquilo ali, né? Por quê? Porque existe um temor. Existe o temor de Deus, né, dentro de você. Então você é um conhecedor da palavra, você pensa logo na palavra de Deus. Se eu fizer isso aqui, eu estou pecando, eu estou errando, então eu vou tentar não fazer. Mesmo que isso me custe, assim, uma tentação enorme, uma vontade da carne enorme de praticar, de querer, de fazer. Mas a gente é retraído, porque o Espírito Santo, ele nos cobra, né? Ele diz, aqui, ó, no nosso coração, no nosso ouvido, não faz, não faz. Você vai desagradar o coração de Deus, não faz. Muitas vezes a gente teima e faz, porque a gente é humano. A gente quer viver, a gente tá gostando daquele clima, daquela coisa, a gente quer viver aquilo ali. Passamos por cima e fazemos. Mas a gente tem o Espírito Santo do nosso lado, né? O Espírito Santo, ele abre a nossa mente para que a gente possa escolher as coisas boas, as coisas certas da nossa vida. Fazer escolhas, né? O Espírito Santo nos ajuda, nos mostra aonde está o erro de cada coisa. Se você está caminhando para um lugar errado, se você não é para passar ali, se você, então, o Espírito, esse Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo, que permaneceu ali, é o mesmo Espírito Santo que ele nos deixou. Ele não nos deixou órfão, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para que nos guiasse. Ele nos deixou a sua mãe como nossa mãe para interceder pelos nossos pecados, né? Sabendo ele que iríamos pecar demais e que para chegarmos até ele, sozinhos a gente não ia conseguir. Iríamos perder todos a salvação. Todos, porque todos nós pecamos, todos nós desobedecemos. E aí hoje, o nosso pensamento tem que ser esse. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, né? Ao acordar, até você deitada ali ainda, quando você abre os olhos, que você agradece a Deus, né? Pelo dia, por você estar vivo, por você ter mais um dia de vida, por você ter mais uma página limpa para fazer tudo certo. Aproveita e convida o Espírito Santo para caminhar nesse dia com você. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nos locais que você vai resolver alguma coisa, não é? Às vezes a gente sai para resolver coisas no comércio e você convida o Espírito Santo aí com você, né? Muitas vezes acontece aborrecimentos por onde a gente passa. Se a gente não tem essa força do Espírito Santo, a gente pega a confusão com a nossa carne, com o nosso eu, com a forma como a gente é, né? Na nossa casa, a mesma coisa. Na nossa casa, nós somos o dono da verdade. Mas quando você convida o Espírito Santo a estar com você, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. É só você convidar. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Vai à frente
da minha viagem. Vai à frente dos meus problemas que eu estou saindo para resolver. Né? Que o Senhor possa me dar discernimento para entender, para fazer a coisa certa, para que eu tenha as respostas certas das pessoas que podem vir me cutucar para tirar a minha paciência, né? E no meu trabalho, vai à frente, me dando paciência, discernimento para fazer cada dia melhor aquilo que eu executo ali, dependendo do meu trabalho, né? E na minha casa, né? Que na minha casa eu seja sábia. Sábia com meus filhos, sábia com o meu esposo, né? Saiba com a minha mãe, sábia com meus pais, enfim. Que eu tenha essa sabedoria, que a minha carne, o meu humano, sozinho não consegue, né? Ela consegue, o meu humano, ele consegue ser prepotente, arrogante, ignorante no sentido verbal, né? Muito ignorante no sentido espiritual, do entendimento da palavra. Sem o Espírito Santo, eu não poderia abrir aqui a palavra de Deus e entender. Você tirar, você extrair do Evangelho algo para a sua vida, mudança para a sua vida. O nosso humano, ele não enxerga, ele não vê. Ele lê cada passagem como um livro normal, como os milagres que Jesus fez. Pronto, a Bíblia ela conta o que houve com Jesus no passado. Pronto, então eu vou olhar para aqui, para esse Evangelho, eu vou ler, pronto. Eu não vou extrair nada para a minha vida. Eu vou apenas ler. Eu não vou me alimentar da palavra de Deus. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente tem que ler, reler, entender e trazer para a nossa vida, porque tem sempre algo aqui de ensinamento para que a gente siga. Não é simplesmente um livro que eu vou ler, vou entender os mistérios, vou entender os milagres. Jesus curou um cego, Jesus curou o aleijado, Jesus curou o mendigo, né? O leproso. Eu não posso entender só dessa forma. Eu tenho que tirar para mim dos personagens, das pessoas que passaram por aquilo ali, eu tenho que tirar para a minha vida também. Então é assim que funciona. Então hoje, o Evangelho ele vem nos trazer isso. Né? Jesus nos mostra que ele ia à igreja, que era a sinagoga, ele abria o livro, ele lia o livro, né? Ele lia, ele explicava e o Espírito Santo estava ali. Ele era o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que ali habitava é o mesmo Espírito Santo que habita em nós quando a gente convida, quando a gente quer, né? Ele se foi. Aqueles discípulos não estavam mais vendo ele ali fisicamente, né? Porque ele já tinha morrido. Mas depois ele ressuscitou. Mas os discípulos não o viam depois das suas aparições, depois dos seus milagres que ele morreu. Ele não estava ali presente pessoalmente, porque ele não era mais pessoa, ele não era mais carne, ele era espírito. Então, né, ali o Espírito Santo ficou com os discípulos, porque ele deixou o Espírito Santo, o Paráclito, para que ajudassem os discípulos a caminhar. Os discípulos ali representam todos nós. Todos nós. Você que não lê a palavra, você que não transmite a palavra, mas você precisa do Espírito Santo para sobreviver. Você precisa dele para que ele lhe indique o caminho certo a você seguir. Entendeu? O caminho certo, vá por aqui que vai dar certo. Faça desse jeito que vai dar certo. Então você precisa, todos nós seres humanos precisamos entender esse mistério e querer esse amigo, esse aliado do lado todos os dias. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.